Olá, meus amigos, eu estou aqui para comentar algumas notícias que a mídia andou divulgando nessa última semana relativas às eleições de 2018, segundo turno, e eu vou fazer isso à luz de uma palavra bíblica. A mídia disse que Haddad subiu nas pesquisas e, inclusive, no estado de São Paulo, ele já ultrapassou o Bolsonaro nas intenções de voto. Isso é muito estranho, muito suspeito, porque Bolsonaro teve 53% dos votos no primeiro turno, contando com todos os candidatos, e Haddad apenas 16%. Isso significa que para ele passar do Bolsonaro, ele tinha que ter uma subida de mais de 30%, o dobro do que ele teve no primeiro. O dobro. Além de que eleitores do Bolsonaro tinham que desistir de votar em Bolsonaro para no segundo turno votar em Haddad. Ninguém viu um eleitor de Bolsonaro fazer um vídeo dizendo que desistiu de votar nele para agora votar em Haddad. Além dessa situação, quem conhece o estado de São Paulo sabe que lá dois candidatos estão concorrendo ao governo, Dória e França. Os dois declararam apoio ao Bolsonaro e os dois se atacam dizendo que o adversário tem aliança com o PT. Porque em São Paulo, ter aliança com o PT tira voto. Em São Paulo, se dizer apoiador de Bolsonaro, dá voto para os candidatos a governador. Então não há coerência, não dá para acreditar que o Haddad está crescendo nas pesquisas. Outra situação é que Bolsonaro, sem sair de casa, sem gastar dinheiro, colocou 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo. E o Haddad, pagando pão com mortadela, não consegue colocar 1.000 pessoas na rua. E ele ultrapassou Bolsonaro nas intenções de voto, então isso é muito suspeito. A segunda notícia que é preocupante é que o TSE trocou a empresa que vai fazer a divulgação do resultado. É a empresa que fez a divulgação do primeiro turno, recebeu mais de 1 milhão por esse serviço e o TSE não gostou do trabalho dela. E agora, em cima da coxa, ele contrata uma outra empresa por 532 mil e essa outra empresa é gerida, os seus donos são militantes do PT, isso está na mídia também, e é a nova empresa contratada para divulgar. Baseado no que Stalin dizia, não importa em quem as pessoas votam, importa quem vai contar o voto, quem vai divulgar o voto. Então essa troca de empresa em cima da hora, na coxa, por mais de 500 milhão, é outra situação muito suspeita. Onde é que entra a Bíblia em tudo isso? No capítulo 9 do livro dos Juízes, um homem chamado Jotão conta uma parábola sobre as árvores. Ele diz que as árvores foram em busca de um rei, pediram para a oliveira, para a figueira, para a videira serem o seu rei, mas elas se negaram. Então as árvores pediram que o espinheiro reinasse sobre elas. E o espinheiro, quando foi convidado para ser o rei das árvores, ele fez a seguinte declaração, ele disse: se é verdade que vocês querem que eu seja o vosso rei, venham tomar abrigo embaixo da minha sombra, como se espinheiro tivesse alguma sombra, e que saia fogo de mim e queime e destrua todas vocês. Então o espinheiro, ele já deixou bem claro o que ele ia fazer. Eu vou destruir vocês e a minha sombra é falsa. E eu, quando olho para a figura do Haddad e o seu partido, eu associo eles a esse espinheiro, que não tem uma sombra verdadeira. O PT governou o Brasil por 16 anos e afundou esse país, não ofereceu nada de bom para esta nação, estragou tudo que estava a seu alcance e agora o senhor Haddad, no seu plano de governo, começou a fazer a mesma declaração que o espinheiro fazia. Disse: se eu governar sobre vocês, eu vou destruir todos vocês, vou tocar fogo no Brasil. Claro, ele está dizendo que vai cortar as cassações das instituições religiosas com relação ao uso de TV e de rádio. Você não vai mais poder ouvir uma rádio cristã, você não vai poder mais assistir um programa cristão, entendeu? Porque ele vai ele vai caçar esse direito. Ele declarou junto com a Manuela que vai investir dinheiro público no ensino da diversidade infantil, sexual infantil, até o famoso kit gay. Ele está dizendo: vou botar dinheiro, vou patrocinar isso.
Ele está dizendo que vai aumentar o poder do Estado sobre as pessoas. Ele está declarando todas essas coisas. E está deixando bem claro, vai sair fogo de mim e vai queimar tudo, vou incendiar o Brasil. Então, gente, escolher o Haddad é convidar o espinheiro para ser o nosso rei. A questão dessa história, dessa parábola, é que as árvores não convidaram o espinheiro para ser o seu rei. Era só uma parábola. Elas não convidaram. O espinheiro tomou o poder. Nessa parábola, o espinheiro representa um cara chamado Abimeleque, que era irmão de Jotão. E esse Abimeleque, ele matou os seus 70 irmãos. Ele tinha 70 irmãos e matou todo mundo para tomar o poder. Coisa que a gente sabe que o PT tem coragem de fazer. Tem coragem. Celso Daniel que o diga, né? Eduardo Campos que o diga. Enfim, tantos outros aí. A gente sabe que ele tem coragem de matar os seus irmãos. Então Abimeleque matou os seus irmãos e impôs o seu poder. O que isso tem a ver com a pesquisa eleitoral, com a troca da empresa que vai fazer a conta dos votos? Bom, é uma maneira do PT impor o seu poder. Já que ele não está sendo convidado para ser o nosso rei, já que a população brasileira rejeitou o PT, quase 60% de rejeição, eles querem impor esse poder, fraudando as eleições. E aí você me pergunta, mas Jean, o que é que eu posso fazer para impedir isso? Gente, o que a gente podia fazer, a gente já fez. A gente foi para a rua, a gente foi para as mídias sociais, a gente pintou a cara, a gente gritou, a gente disse eu vim de graça. Né? Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para tentar impedir a fraude das eleições. Uma lei foi assinada, uma lei proposta pelo Bolsonaro, foi assinada, o TSE não respeitou, o Supremo não respeitou. E aí nós não temos a garantia de ter uma eleição limpa, de termos lisura, não temos mais nada o que fazer. Pronto, não temos mais nada o que fazer, a não ser clamar a Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14 que se o povo de Deus se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor, ele disse, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Gente, se Deus não entrar nessa guerra, a gente já perdeu. Bolsonaro não vai ser eleito. Mesmo tendo o coração do povo na mão, mesmo tendo maioria de intenção, ele vai perder porque as urnas vão ser fraudadas. Mas se Deus entrar nessa guerra, a vitória é nossa. Tá? Eu creio, eu estou orando a Deus e peço que você ore também, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos, que Deus pode mandar um anjo em cada sessão eleitoral, para ficar do lado de cada urna. Você pode me perguntar, mas ele tem anjo suficiente para isso? A Bíblia diz que o número dos anjos do Senhor são milhões de milhões e milhares de milhares. Então ele pode mandar um anjo para cada urna dessa, e aquela que estiver fraudada, ele toca nela e ela vai ser consertada. Eu creio no poder de Deus, e a fraude que estava dentro daquela urna, o veneno da panela, vai ser removido. Eu também estou pedindo a Deus que mande um anjo nessa empresa que vai fazer a contagem, a conferência, a divulgação dos votos e impeça que a fraude aconteça. Ainda que o técnico lá, o especialista, né, o manipulador, planeje acender na tela lá o resultado fraudulento, quando ele acender, para surpresa dele, como talvez tenha sido surpresa para a primeira, o resultado vai revelar a verdade. Bolsonaro diz que o lema da sua campanha é conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Eu quero apresentar uma outra declaração aqui. Ela não é bíblica, letra por letra, mas ela tem respaldo na Bíblia. E a minha declaração é essa: a verdade prevalecerá. Por mais que o diabo, que o espinheiro, por mais que os homens fraudulentos planejem dar voz à mentira, desrespeitar o povo e impor o seu poder, olha essa declaração: a verdade prevalecerá. Deus vai mostrar que o Brasil escolheu Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro pode decepcionar. Ele é um homem, ele pode estar mentindo nas promessas, no compromisso que assumiu. Mas se ele não fizer, se ele desfizer o que está falando e agir completamente contrário ao que tem dito, a responsabilidade vai ser toda dele.
Mas se eu escolher o Pinheiro, se eu escolher o Espinheiro, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Eu não quero o Espinheiro, não quero que ele me queime, que ele destrua o meu país. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vote 17, vote Bolsonaro. Não se ponha debaixo do espinheiro. Não aceite que ele, como tem dito, destrua esse país. Que Deus te abençoe.